metodologias voltadas aos profissionais da educação especial. Boa tarde a todos. Boa tarde, Francis, boa tarde. A professora Tânia Rezende, que muito nos honra com a sua presença, uma querida de todos nós, integrante do CAP, o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, com toda a gentileza que lhe é peculiar, terá uma fala linda com a gente hoje, nos ajudando a entender um pouco da educação especial e desse universo, né? Agradeço a PCNP Renata, a PCNP Sandra, lá de Carapicuíba, estamos juntinhos, né, gente? Nunca uma pandemia nos aproximou tanto, né? De tão distantes e tão próximos agora. Agradecer ao Instituto Pedagógico da DE de Birigui, aos professores que estão assistindo, dos municípios parceiros também, numa live tão importante, tão sensível que é esse tema, tá bom? Só um grande abraço a todos, muito obrigada, e que tenhamos uma tarde de aprendizado e de muitas descobertas maravilhosas. Obrigada. Passo a palavra. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa live hoje. Nós vamos trabalhar um pouquinho com a educação especial, né? Falar um pouco das metodologias aplicadas à educação especial. Quero agradecer a Priscila de Birigui pela parceria. Né? Estamos juntos aí nesta nossas atividades, né? A Tânia Rezende, a qual eu já tive a oportunidade, né, de ouvi-la várias vezes, lá no CAPES, aqui na diretoria de Carapicuíba, quando ela esteve numa formação para educação especial, né? Então, espero que vocês aproveitem esse nosso bate-papo, né, para que a gente possa atender da melhor maneira possível os nossos alunos, né, da educação especial. Nós temos aqui vários alunos, cada dia, né, recebemos uma demanda crescente, né, e que nós precisamos aí atendê-los da melhor maneira possível. Obrigado, boa tarde para todos. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Gilza, diretora do núcleo da diretoria de Birigui, e eu gostaria de agradecer muito ao dirigente Ayrton e à dirigente Priscila por confiar no trabalho do núcleo pedagógico e estar nos apoiando nesse momento aqui. Professora Tânia, muito obrigada pelo carinho que a senhora teve com as nossas PCNPs, por estar se reunindo toda semana, preparando um momento muito especial para os nossos professores. Muito obrigada, Sandra e Renata, pela competência com que vocês estão desenvolvendo e planejando esse momento. Obrigado também aos supervisores que nos apoiam sempre, quando nós precisamos também, né, na parte de orientação. Muito obrigada a todos. E eu agradeço especialmente a Tânia por esse carinho pelos PCNPs, viu, Tânia? Passo a palavra. Boa tarde a todos. Sou Mônica Néria, diretora de núcleo aqui de Carapicuíba, e agradeço novamente, né, com as minhas palavras de todos vocês, né, estendo os meus agradecimentos a todos os presentes aqui nessa ação que vai favorecer os nossos professores, os nossos alunos, e, sem dúvida, vai enriquecer muito o nosso trabalho. E, apesar da distância, né, Birigui é um pouquinho longe aqui de Carapicuíba, né? Pelo tempo que está fazendo aí, que esse calor seja estendido para essa formação, né, que essa formação seja bem quente, no sentido de um aproveitamento de todos nós. Tá? Então, essa pandemia trouxe para a gente novas oportunidades de trabalho e novas parcerias, né, que essa parceria continue, né, daqui para frente, e o que vocês precisarem, nós estamos aqui, né, para auxiliá-los e
que tenhamos todos uma boa tarde, e já agradeço a Tânia também pela disponibilidade e gentileza em colaborar com as nossas PCNPs aqui na nossa formação. Obrigada, Renata, obrigada, Sandra, e os senhores dirigentes também. Boa tarde para todos nós. Bom, pessoal, novamente, quero desejar boa tarde. Meu nome é Renata, sou PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Birigui. Agradeço muito a Tânia, uma querida, de estar aqui conosco. Agradeço aos dirigentes que estão nos apoiando, às diretoras do núcleo, aos supervisores, aos professores que estão presentes, PCs, PCGs, PCAs. Muito obrigada a todos mesmo. Passo a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou Sandra Bormalan, PCNP de Educação Especial aqui da Diretoria de Ensino de Carapicuíba, né? E em conjunto com a Renata a gente idealizou essa ação de hoje e juntas nós conseguimos colocá-la em ação, em prática, né? Sair da ideia e passar para a prática. Com muito carinho que nós fizemos toda essa ação, a elaboração, o planejamento, os testes, a pauta, e gostaria de agradecer a todos vocês pela confiança que depositaram na nossa proposta, né? Tanto a Priscila, dirigente de Birigui, como o Ayrton, nosso dirigente aqui, a Gilza, diretora do Núcleo de Birigui, a Nery, nossa diretora aqui de Carapicuíba, que desde o início abraçaram a nossa ideia e vamos, meninas, a gente consegue. Então, muito obrigada pela confiança e pela oportunidade dessa ação em parceria. Eu gostaria agora de trazer para a nossa live a professora Tânia. Então, antes que ela se apresente, eu gostaria de falar um pouquinho para quem não a conhece, para saber quem é ela, tá bom? Então, a nossa convidada é a Tânia Rezende. Ela é graduada em Pedagogia pela Unif, ela é mestre em Educação pela Unicid, ela é membro da Comissão de Estudo e Pesquisa de Sorobã pelo Ministério da Educação e Cultura do MEC, de 2020 até 2008. Ela foi membro da Comissão Brasileira de Braille, de 2008 até 2012. Ela é membro da Comissão Brasileira de Braille, né? Ela foi membro da Comissão Brasileira de Braille de 2016 até o momento. Ela foi professora de sala de recurso para alunos com deficiência visual da rede estadual de 1988 até 2015. E ela é membro da Comissão Técnica do CAPES desde 94, né? E tanto eu aqui em Carapicuíba quanto a Renata, a gente sempre tivemos o apoio, desde o início que aceitamos o desafio de estar na educação especial. E a Tânia, mesmo à distância, mesmo pelo WhatsApp, mesmo por e-mail, ela vem nos orientando nesse percurso aí, que já vão se completar, né, 9, 10 meses de educação especial. Então, é com muito carinho que eu trago a vocês a professora Tânia Rezende. Passo a palavra. Tá muito, tá muito. O microfone está mudo. Desculpa, eu desativei para ficar mais tranquilo. Eu queria agradecer muito ao convite e dizer que é obrigação nossa, enquanto professor, de compartilhar aquilo que a gente conhece um pouco, e com esse compartilhar nós vamos adquirindo mais conhecimento do outro. Então, vocês não têm a ideia de quanto para mim é um momento feliz e importante.
de estar com vocês, de compartilhar esse momento, e aí, mais tarde, vamos dar continuidade aí, conversando um pouco, como diz o Gaúcho, contar muitos causos para vocês, afinal, são 32 anos de magistério dessa rede que eu tenho muito orgulho de pertencer. Então, a gente agora vai ouvir as meninas e mais tarde voltamos à conversa. Passo a palavra. Boa tarde a todos. Então, nós vamos dar início ao nosso objetivo dessa tarde, que é conversar um pouquinho, estudar um pouquinho, relembrar um pouco sobre metodologias, né? Então, eu apresento agora para vocês o material que nós preparamos para nortear nossas ações, tá bom? No primeiro momento, nós estamos mostrando para vocês o título do nosso encontro, né? É o nosso primeiro encontro de educação especial com as diretorias de ensino de Birigui e Carapicuíba. Passo a palavra, Renata. Não, perdão, eu me confundi. Sou eu. Desculpa. Então, nesse momento, eu queria convidá-los, a todos os presentes, a se atentarem aos combinados para o desenvolvimento da live. Isso é comum que a gente faça aqui na dinâmica da diretoria, porque nesse momento de trabalho remoto, a gente está fazendo muita orientação, muito acompanhamento via online, né? Então, para a gente manter o foco, eu peço encarecidamente que todos se atentem. Então, alguns combinados que a gente tem costume de fazer, e eu convido, então, a equipe de Birigui também a compartilhar esses combinados, né, conosco. Então, nós temos aqui, como primeiro combinado, deixem o microfone / câmera desligado. Caso queira solicitar a palavra, solicite via chat. Tá? Então, nesse momento, às vezes, a câmera ligada ou o microfone de quem está nos assistindo pode interferir na recepção de vocês aí. Então, para o conforto maior de quem está nos acompanhando, a gente solicita que deixe esse microfone e a câmera desligada. E no decorrer da ação, nós vamos ter momentos de interação, e aí vocês podem pedir a fala no chat. Como segundo combinado, a gente solicita que, quando for dada a fala, por favor, inicie com o seu nome e a escola que atua. É mais uma identificação para a gente interagir com você, tá bom? No terceiro combinado, o chat é um ótimo recurso de comunicação, interação e aproximação. Então, aproveite para participar de forma respeitosa, atentando-se ao tema da reunião. Por gentileza, caso esteja utilizando na live seu dispositivo móvel, mantenha em modo vibracal ou silencioso. E, por fim, essa reunião não será extensa, aproveite-a da melhor maneira possível. Então, esses combinados para a gente poder organizar a nossa ação e vocês terem esse canal de comunicação do chat, tá bom? Então, eu peço encarecidamente, se vocês puderem, quem está nos acompanhando, mantenha o seu fone e a câmera desativada. Renata, passa a palavra. Bom, o tema do nosso encontro são metodologias voltadas ao público-alvo da educação especial. E o primeiro encontro foi desenvolvido, né, pela equipe, a Sandra, eu, Renata, e com a convidada Tânia Rezende, Centro de Apoio Pedagógico Especializado. Pode passar? Nós vamos revisitar a legislação que nos respalda, né, no tema do nosso encontro. Então, a resolução SE, número 68, de 12 de 2017. O artigo 4º, que diz que o atendimento educacional especializado, AEE, constitui conjuntos de atividades, de recursos de acessibilidade e de estratégias pedagógicas eliminadoras de barreiras que possam
impedir o desenvolvimento da aprendizagem e a plena participação da pessoa com deficiência em sua inserção social, conforme descritas no artigo 2º da Lei Federal 13.146 de 2015. Vamos relembrar também da Instrução CEGEB, de 14 de janeiro de 2015, que fala das adaptações curriculares. A adaptação do currículo regular implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Essas ações constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores de ensino regular nas classes comuns. Sugere-se no anexo 3 desta instrução um roteiro para o registro da adaptação curricular realizada pelo professor de classe e aula regular. Sandra? Obrigada, Renata. Dando sequência, a gente vai começar a nossa ação com o estudo da origem da palavra metodologia, né? Nós precisamos saber de onde surgiu, relembrar, para que a gente possa entender um pouquinho como usá-la no nosso universo da educação, né? Então, a gente buscou um pouquinho da origem da palavra e nós vimos que metodologia é uma palavra derivada de método e do latim métodos, cujo significado é caminho ou via para realizar algo, né? É bem por aí que a gente trabalha, né? Toda vez que a gente está construindo algo com o aluno, a gente traça caminhos. Então, a origem, como uma palavra derivada de método, faz todo sentido para nós. Seguindo, então, a gente tem o significado da palavra método, que é processo para atingir um determinado fim ou para se chegar a um conhecimento. Então, lá em cima, do latim, ele significa caminho ou vias, né? Trazendo para método é um processo. E agora, como isso se junta na metodologia de ensino? Mesmo? E aí nós temos que metodologia de ensino, ela é a aplicação de diferentes métodos no processo de ensino-aprendizagem. Então, complementando, nós temos, então, que metodologias de ensino, ela é nada mais a menos que caminhos ou processos que a gente utiliza para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Então, é o caminho, é a via por onde nossos alunos vão seguir para alcançar o objetivo traçado. Para ele, de forma pontual, como público-alvo da educação especial, ou numa sala regular, de forma geral. Ok? Então, aqui fica para vocês a definição da palavra metodologia e a gente entender. Quando a gente fala de metodologia de ensino, nós estamos falando de processos, de caminhos, de como fazer para atingir o objetivo. Ok? Seguindo, então, nossa produção, eu e a Renata, nós preparamos um recorte das 5 principais metodologias do nosso país, as 5 principais conhecidas, né? E que a gente fez com muito carinho um pequeno resumo, e eu convido a todos vocês agora a ver conosco esse pequeno resumo. Passo a palavra, Renata. Ok, a metodologia tradicional. A metodologia tradicional ela é quando o professor é o detentor do conhecimento, ou seja, o professor é o sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, ele repassa o seu conhecimento aos alunos. E isso normalmente acontece por meio de aulas teóricas, ok? O que nós conhecemos sobre o construtivismo? De uma forma bem simples, para que vocês possam relembrar e nos acompanhar, nesse método, o aluno é o agente ativo do processo, né? E esse método chegou no Brasil na década de 80. Ele teve como seu principal objetivo
aqui, quando nós passamos a utilizar, a conhecer, né, na nossa realidade houve muitas escolas que adotaram, né? Então, quem desenvolveu o construtivismo, né? Quem estudou, que nos disse, olha, pode ser uma metodologia diferenciada. Então, ele foi desenvolvido pelo psicólogo suíço Jean Piaget, que ele nasceu em 1896 até 1980. O construtivismo defende a ideia de que a escola deve ser dividida em ciclos. Poucos alunos em sala de aula, os alunos são agente ativo do processo, expondo suas opiniões, dúvidas acerca dos conteúdos abordados. Então, algumas escolas da época adotaram, seguiram, mas outras não. Então, a gente trouxe mesmo um resuminho só para vocês saberem das metodologias principais. Passo a palavra. Montessoriana. Nessa metodologia, existe o respeito e a compreensão da individualidade da criança. Existe também uma organização de espaço. A metodologia montessoriana, ela é conhecida também por método Montessori. E esse é o nome que foi dado ao conjunto de teorias, práticas e materiais didáticos criado e idealizado pela médica e pedagoga italiana Maria Montessori, que ela se formou em medicina, né, e começou a trabalhar com crianças com necessidades especiais. E foi através desse trabalho que ela através dessa experiência com esse trabalho que ela teve, com crianças com necessidades especiais, que ela desenvolveu um novo método pedagógico que estimula o desenvolvimento das crianças de maneira independente. Esse método ele é caracterizado por uma ênfase na autonomia e na liberdade, com limites e respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Ok? Ok, Renata. Dando sequência agora, metodologia que foi desenvolvida pela médica especialista em pediatria húngara, Amy Pickler, baseando-se no respeito à individualidade e liberdade do indivíduo. Essa metodologia, de uma forma bem simples, ela é baseada em dois fundamentos: a segurança afetiva da criança e a motricidade livre da criança. Passo a palavra. Vamos falar agora da metodologia de Waldorf. Essa metodologia ela foi criada por Steiner. O seu foco está na justiça social da educação. E o objetivo dessa metodologia é formar indivíduos plenamente livres e responsáveis, tanto no aspecto físico, emocional e intelectual. A formação na abordagem Waldorf, ela inclui tanto o ensino das matérias obrigatórias do currículo nacional, quanto conteúdos interdisciplinares e que explorem a criatividade dos alunos, como música, dança, teatro, artesanato e diversas outras atividades. Ok? Ok, Renata. E agora, qual a melhor metodologia que a gente pode utilizar com o nosso público-alvo? Né? Será que é melhor a tradicional? Será que é melhor a construtivismo? O Waldorf? Então, para a gente poder fazer, elaborar uma possível resposta, já que passamos pelas principais ideias de cada uma, eu queria trazer para vocês o que a BNCC nos traz como orientação quanto às metodologias a ser aplicadas, focando sempre o desenvolvimento do aluno. Trazendo para a rede estadual de ensino e com base na BNCC, vamos ver o que ela fala. Lá na página 15, ela traz a seguinte orientação, onde ela cita a igualdade, diversidade e equidade. Nós fizemos um recorte para vocês, para quem conhece, relembrar, e quem não conhece, ter ciência. Que lá na BNCC, lá na página 15, nós vamos encontrar a seguinte orientação.
ordinários e as populações das comunidades remanescentes dos quilombos e demais afrodescendentes, e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria, igualmente requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiente, a Lei 13.146 de 2015. Ainda na BNCC, na página 16, onde ela nos traz orientações sobre Base Nacional Comum Curricular e Currículo, ela traz um recorte de orientação desta forma: selecionar e aplicar metodologias e estratégias didáticas pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessários, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e culturas de origem, suas comunidades, seus grupos e socialização. Então, nós temos aqui a fala da BNCC, que nos respalda sobre esse universo diferenciado de metodologias. Então, a gente agora precisa ampliar essa. Para nós que somos o componente curricular, né, que somos do currículo, como eu e a Renata, que somos professoras especialistas em matemática, nós aceitamos esse desafio de estar na educação especial. E para vocês, que são especialistas de educação especial, como o nosso trabalho pode ser organizado, permeando pelas diferentes metodologias? Essa reflexão que a gente traz para vocês nesse dia. Então, vamos iniciar nossa reflexão sobre metodologias voltadas ao público-alvo da educação especial com a seguinte questão disparadora. Passo a palavra. Então, professores, como podemos construir uma metodologia que favoreça as estratégias e possibilite a eficácia no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos? Pode passar. Essas são as referências da bibliografia, onde nós nos respaldamos para desenvolver o tema, o material do nosso encontro. Ok, pessoal? Agora, eu gostaria de convidar a nossa querida professora Tânia para socializar e compartilhar conosco a sua vivência e a sua experiência de sala de aula e como ela transitava entre as metodologias a fim de atingir o objetivo principal, que é o desenvolvimento do nosso aluno. É com você, Tânia. Oi, queridos. É o seguinte, em primeiro lugar, quem não me conhece, eu tenho uma... Então, eu sempre vou pedir ajudas aos universitários, se a câmera está bem, se não, daqui a pouco vocês estão enxergando o teto aqui de casa e na realidade, não a mim. Como é que eu estou? A câmera está certinha? Tânia, Viviane, tá certinho, tá? Tá de acordo com o que a gente combinou antes, tá bom? Ok, obrigada, Vi. Então, pessoal, vocês viram todo o estudo que as meninas fizeram para trazer o conhecimento para vocês de tudo que a gente já teve no Brasil. Eu, quando iniciei lá em 88, estava a efervescência do construtivismo, aquela coisa maluca, e que muitos professores, eu tive colegas que no final do ano a criança estava alfabetizada do método tradicional, logo depois com isso se aposentaram pela dificuldade, porque o processo. Então é assim, todas essas questões, hoje nós estamos com socioemocional, direcionado, tem todo um estudo voltado, mas empiricamente, muitas vezes, lá dentro das nossas salas de aula, já fazemos isso há muito tempo.
Então, assim, para vocês conhecerem, quem não me conhece, então conhecer um pouquinho da onde eu vim, de onde eu falo. Eu sou professora, como elas já disseram, e tenho muito orgulho de ser professora de sala de recursos. Eu sou da época ainda da habilitação dentro da pedagogia. Eu fiz essa habilitação em Marília, na Unesp de Marília, e para trabalhar com a sala de recursos. Eu defendo o professor especializado em áreas que ele tenha outros conhecimentos, até porque a gente tem hoje crianças com múltiplas deficiências. Mas eu sou defensora de que o professor ele tem que ter uma sala de recursos, ter a sala específica da deficiência auditiva, visual, autismo, intelectual, físico. Por quê? Porque seria assim, você dizer, sei tudo das áreas. Isso é muito difícil. O professor acabaria fazendo de tudo um pouco e nada profundamente. Então, eu sou defensora dessa especialização por área, só para deixar muito claro daquilo que eu acredito. Durante 25 anos da minha vida, eu trabalhei em escola, e nesses 25 anos, dos quais 20, quase 21, eu trabalhava 21 na escola, meio período na escola e meio período no CAP. Esse CAP que nós inauguramos em 94, que era só para a área da deficiência visual no início, e depois, em 2001, foi ampliado para o atendimento de todas as áreas da educação especial hoje. Quem é dos antames, lá de 1900 e nada, lembra da época da SEMP, que tinha o grupo da educação especial. Esse grupo da educação especial é o CAP, hoje. Só para vocês terem esse paralelo, historicamente. E aí eu estou desde o início, onde tive a honra de ser convidada. Além de ser convidada, a gente passava por provas, por entrevistas. Então, assim como hoje, para se ir para o órgão central, há provas para ir às diretorias, tudo isso, naquela época também, e era bastante rigoroso. Então, não é porque eu tinha a deficiência que isso me dava alguma vantagem. E fiquei muito feliz por isso. Eu tive as mesmas condições de provas, de entrevistas e tudo, para poder estar nesse setor da educação especial, ao qual eu tenho muito orgulho de pertencer. E lá, e durante esses 20 anos, eu fiquei nos dois, e aí de um cargo eu acabei me aposentando, e aí era hora de ficar direto no CAP. Então, a partir de 2015, eu passei a ficar no integral dentro do CAP. Mas, ainda, eu tenho nos meus pés o chão da escola. E esse sentimento, esse cheiro de escola, cheiro da cantina, do refeitório, daquela comida saborosa que as merendeiras preparam com muito carinho, isso eu não quero esquecer jamais. Porque a gente não pode esquecer de onde veio. Então, eu gostaria de iniciar primeiro a minha fala, dizer a todos vocês, professores, coordenadores, diretores, que estão lá, na escola, nesse momento que é difícil, mas a gente não pode falar da educação especial só no momento de pandemia. A educação especial vem antes, durante e depois da pandemia, assim como o ensino regular vem antes, durante e depois da pandemia. Então, a importância de vocês, muitos de vocês, talvez nem tenham ideia da importância que vocês são para os alunos com deficiência. Professores fazem a diferença, professores que confiam, professores que estimulam aquele aluno com deficiência a ir para frente. Esse professor jamais será esquecido. Então, como é que é isso?
Então, a educação especial, ela perpassa todos os níveis, desde lá da pré-escola, do berçário, até a universidade. E nós vamos acompanhando todo esse percurso dos alunos. Então, não tem um livro didático específico para esses alunos. Tem, para os alunos com deficiência visual, adaptação para o braille ou para o ampliado. Tem lá o deficiente auditivo, que ainda não tem esse material, mas é um sonho de produzir, de ter também pelo PNLD esse livro, mas eles têm o professor interlocutor, que dá toda a condição para esse aluno estar ali. E aí nós temos os alunos com deficiência intelectual, os autistas, que aí precisam de uma flexibilização desse conteúdo, os deficientes físicos que precisam do acesso, então, ou com os notes, ou com tablets, ou com as placas de comunicação. Então, esse é o momento do aluno. Eu sei que muitos de vocês, professores, estão aí sentados à frente do computador, sentados à frente dos seus celulares e pensando, essa professora sabe, ela não imagina, eu sei. E tive, junto com os professores, ombro a ombro, lado a lado, e tive professores que, assim, ao chegarem para mim e falar, Tânia, por favor, não coloque nenhum aluno com deficiência visual na minha sala. Eu não tenho estrutura. Passado algum tempo, eu precisava, não tinha como, porque na escola que eu iniciei o trabalho, a gente tinha sala de recursos para deficiência auditiva, sala de recursos para deficiência visual. Na época ainda era classe especial, não tinha sala de recursos, a sala de recursos começa a partir de 2000, 2001, a de deficiência intelectual, né? Hoje deficiência intelectual, na época deficiência mental. A deficiência física ainda não tinha, mas os alunos estavam inseridos, alguns estavam em classes especiais. Então, a gente tinha todo esse trabalho junto. E essa professora um dia disse para mim, Tânia, não, por favor. Aí chegou um ano, eu falei para ela, minha querida, não tem jeito. Eu preciso que você atenda dentro da sua sala um aluno. As outras já estão com muitas, já tem 2 surdos, um cego, mais os outros. Então, mas você pode ter certeza que eu estarei assim, junto a você, se você respirar, você me engole. E eu sempre fui muito brincalhona, tal, e sempre fui muito presente com os professores. E gosto muito daquele professor que me cobrava, que chegava para mim, olha, eu preciso desse material para amanhã, que eu quero o meu aluno participando junto, eu preciso disso, olha, isso aqui e tal. Eu gosto desse professor que vem e que cobra. Às vezes eu fico um pouco preocupada com aquele professor que eu chegava, eu falava, e aí, professor, precisa de ajuda? Ele dizia, não, tá tudo certo. E eu sabia que não estava. Mas existe uma ética profissional. Eu jamais poderia dizer, olha, professor, você não está fazendo o seu trabalho adequadamente. Eu tentava, muitas vezes, suprir isso um pouco na sala de recursos, coisa que não era o meu papel. Mas nós, enquanto professores, a gente vai dar um jeito de fazer. E essa professora, foi. Quando chegou metade do ano, ela falou, me larga do meu pé. Falei, nossa. Ela falou, só quero que você prepare todo o material. Falei, tá bom. Me dê com antecedência, me fale o que você precisa. Eu sou de uma época, pessoal, que a gente, eu não sei se alguns de vocês conhecem o que é uma máquina Braille. Os contemporâneos meus, os antecessores, professores que me antecederam, muitos fizeram na reglete, que era ponto a ponto. Eu já tive um pouco mais de sorte na reglete. Então, eu batia, a gente colocava 3, 4 folhas, quando tinha 3, 4 alunos da mesma série,
para bater um livro de matemática, um livro de português, os livros para eles poderem acompanhar. Hoje a gente já teria um pouco mais de facilidade, nós sabemos que os alunos não estão recebendo. Essa professora, conclusão, todo ano ela dizia para mim, que ano que você quer que eu pegue? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Para quê? Para ela ter um aluno com deficiência visual, ou deficiência auditiva, ou os dois, na sala dela. O que eu digo a vocês, professores? É assim, vocês, quando elas falaram de metodologia, eu costumo dizer que nenhum professor pode dizer que não sabe dar aula. Porque na sua graduação ele teve didática, ele teve metodologia, ele teve estágio. Então, dar aula, todos nós professores sabemos. Ninguém pode alegar que não sabe dar aula. A não ser que não foi para a faculdade. Mas, do contrário, todos nós. O que muitas vezes pode faltar a vocês é o caminho para chegar nesse processo, certo? Da metodologia, do caminho do processo. Que caminho eu devo seguir? Como fazer com esse aluno? Então, tem um deficiente visual, um deficiente auditivo. Como fazer? O que eu tenho que fazer? Preparar material. Professora, você não sabe, eu tenho lá não sei quantos alunos, eu tenho que preparar material. Eu posso garantir a vocês, garantir, que no momento que você está preparando material para um aluno com deficiência, na sua sala de aula, você vai atingir a outros que você não havia percebido. Não, professor, agora você enlouqueceu, né? Agora vamos internar você, porque agora, como é que é isso? Pois é. Às vezes, na sala de aula de vocês, tem um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem. Com uns 30 e tantos, às vezes 40, esse aluno, ele passou desapercebido. Você consegue percebê-lo quando? Na prova, que ele não vai bem, alguma atividade que você solicitou. Mas, ele às vezes fica ali, ele vai no bojo. E aí, com esse preparo desse material, com esses alunos, para esse aluno, um material em relevo para aluno com deficiência visual, um material que você flexibilizou para aquele aluno com deficiência intelectual, aquele aluno vai ter um insight, muitas vezes. Ele vai falar, nossa, puxa, é isso que é? E dali ele desabrocha. Porque às vezes ele estava travado em alguma coisa. Isso eu posso afirmar a vocês que isso acontece. Eu vi acontecer, nem uma, nem duas, nem três, milhares de vezes. Nesses 32 anos de trabalho, eu já vi muita história de sucesso que começou quando o professor adaptou o material para um aluno que ele tinha na sala de aula com deficiência. A gente tem uma professora de geografia que na época ela fez o mestrado dela na adaptação do material em alto relevo, toda a parte de cartografia. E eu sempre fui muito atuante, eu sempre tive muito presente em encontros e tudo. E aí eu conheci essa professora, ela sabia da minha escola, e veio me perguntar se meus alunos poderiam ser aqueles que ela poderia testar esse material. E eu achei maravilhoso. E veio aquele material. E aí os alunos com deficiência visual estavam na sala comum, e claro, o material vai para a sala comum. Imagina, a professora de geografia veio e falou, Tânia, você não imagina. Os alunos querem saber do material do Éder, não querem saber. Aí eu brinquei, fui na sala, falei, gente, vocês têm um Atlas maravilhoso, que tem o azul, o vermelho. O vermelho é linha férrea, o azul é rio, o rio mais grosso, o rio mais fino. Tânia, mas não dá pra gente passar a mão. Olha que delícia, aqui a gente sabe, tem aqui, é com flanela, é com
telinha, inúmeros. Crianças, 25 de março, vocês imaginem o que é a alegria de um professor que adora fazer adaptação é uma 25 de março. Vocês não têm ideia. É uma alegria total. E aí foram, meus alunos, esses alunos foram, e os alunos participaram muito. E aí o que a professora de geografia começou a fazer? A fazer com que os alunos produzissem o material para eles, com outros tipos, não só os mapas, mas gráficos que tinham na geografia. E aí o professor de matemática, na época, ele era muito engraçado, ele falava, Tânia, mas adorei essa ideia. Ah, mas aí a gente não trabalha, olha que maravilha, eu sento e vou fazer os outros trabalharem. Mas que nada, né? Isso na brincadeira. Então, o que ele fazia? Ele juntava os grupos e aí os colegas produziam as parábolas, aquilo que era dentro do material que seria gráfico, que teria os gráficos, tabelas. Os alunos faziam. Tânia. Quantos desses alunos... Tânia, eles não... Viviane. Oi. Desculpa interromper seu raciocínio. Pode falar, Vi. É que eu estou mexendo a tela. Isso, é porque você pediu que durante era para a gente estar interrompendo, né? Não. Tá bom? Só sobe um pouquinho o seu celular, sua câmera. Assim? Um pouquinho mais para cima. Isso, aí. Deu? Perfeito, perfeito, Tânia. Obrigada, desculpa. Muito bem. Mas, não, você vai fazendo isso que eu não perco o raciocínio, não. E aí, esses alunos, esse professor colocava o pessoal em grupo, o que esses alunos aprenderam, o que foi legal para esses alunos. Eu sei que no início dá um pouco de trabalho. É a mesma coisa os professores do ciclo 1, quando trabalham com jogos. Gente, é maravilhoso, eu adoro trabalhar com Soroban. Achei maravilhoso quando no caderno do aluno apareceu lá o Soroban. Então, dá um pouco de trabalho no início. Por quê? Até os alunos entenderem que aquilo é muito legal para eles. E aí eles entenderem que a hora que acaba, tem que guardar, assim como tem que guardar os jogos. Eu vou dizer a vocês que anos depois, no ônibus, a minha vida foi uma loucura. Tem algumas pessoas que me conhecem. Eu moro aqui em São Paulo, na região leste, no Tatuapé, e trabalhava na região oeste e na região sul. Durante 20 e tantos anos, eram 7... Oi, deu? É assim. A Viviane de novo. Hoje você vai... Fala. Vira um pouquinho para sua direita. Assim? Joga a câmera para sua... Tá na sua direita ou esquerda? Não, aí é a sua esquerda. Então, a sua esquerda. Isso, assim? Aí. Perfeito. Okay. Perfeito, Tânia, perfeito. Tá. Da próxima vez eu compro um suporte. Eu acho que é melhor. Um tripé. Aí, um tripé, exatamente. Tripé, vou comprar um tripé. E aí, eu anos depois, num ônibus, aí eu sei que só me aproxima um rapaz perto de mim, aí me pergunta, você é a Tânia? Eu falei, sou. Ele falou assim, talvez você não lembre de mim. Eu sou um aluno que estudou com você, tal. Lembra que eu ia de castigo para sua sala? Eu adorava, mas aí eu chegava lá, achava que ia ser passeio, você me dava, era trabalho para eu fazer, material para adaptar para os alunos, aquela cola, e gruda a linha, e gruda. Aí ele dizendo para mim, Tânia, você não tem ideia o quanto montar aqueles materiais em sala de aula que os professores faziam com a gente, o quanto aquilo foi importante depois, isso eu falo na época do Fundamental 2, ele diz, você não sabe o quanto isso ajudou no ensino médio, nos gráficos, a gente montava, meus colegas, a gente acabava na sala de aula a levar sucata. No começo o professor não entendia nada, o que era aquilo que a gente estava fazendo. E aí, ao invés de desenhar, a gente fazia em sucata o material e em alto relevo. Então, eu digo a vocês que isso são metodologias, né? São formas, são caminhos que nós encontramos para poder facilitar. Eu sei que para muitos hoje, os alunos autistas estão em grande número nas escolas.
E eu vou contar um negócio para vocês, só para vocês. Os alunos com deficiência vão aumentar e muito. Já tenho certeza que tem muita gente coçando a cabeça, dizendo, já se benzendo. Eu vou contar por quê para vocês. Hoje, a medicina salva. Eu tenho uma amiga que a filha dela nasceu prematura, ela pesava meio quilo. Isso, há 30 e tantos anos atrás, era raro. Hoje é comum, porque a medicina está muito avançada. Mas tem um outro detalhe que é muito triste. Hoje, a condição das drogas. Isso é muito triste. As meninas estão engravidando muito cedo, usando muita droga. Então, isso tudo, a Zika não chegou ainda na nossa rede. Chegou no município, porque chegou talvez no berçário, na creche, mas a Zika ainda não chegou no primeiro, segundo ano. Então, o que eu digo para vocês, nossa, Tânia, mas em vez de você estimular a gente, você está colocando isso? Sim. Mas para dizer a vocês que como professor que vocês e nós somos, nós sabemos como lidar. Esse aluno, no primeiro momento, você tem que olhar para ele como aluno. Ele não é coitado. Não existe coitadinho. Então, a sua sala tem regras. Então, regras para todos. Eu gosto da expressão escola para todos. Eu não gosto muito dessa escola inclusiva, escola na perspectiva inclusiva, eu não gosto muito. Usamos, porque está aí, mas eu gosto da escola para todos. A escola é de todos. Do branco, do negro, do amarelo, do azul, do cor-de-rosa, do aluno com deficiência, do aluno sem deficiência. Ela é de todos. Então, o aluno é o aluno. O aluno. Ele tem uma deficiência. Tá. Professor, coordenador, esse aluno chegou. E outra que eu gostaria muito, isso pedindo aos coordenadores, supervisores, diretores, que quando esse aluno chegar na escola, que a escola saiba que esse aluno está chegando. Eu já vivi isso, de chegar em escolas e as pessoas só perceberam os alunos 2 meses depois que o aluno estava em sala de aula. Não foi nenhuma e nem 2 escolas. Então, é importante que o coordenador, esse papel do coordenador é importantíssimo. Importantíssimo esse papel do coordenador, porque é ele que agrega professor e aluno. Claro, o diretor, o vice-diretor, todos estão fazendo parte. E é do coordenador a conversar com aquele que está lá no pátio, que é oficial da escola, com a merendeira, com todo mundo, que aquele aluno vai ser recebido, que aquele aluno vai chegar. É importante que vocês saibam como atender aquele aluno. Vá à diretoria, para isso está aí a Renata, para isso está a Sandra, para que, olha, eu não sei, vai chegar um aluno autista. Autista tem vários níveis. E aí, como é que eu vou recebê-lo? Como é que é? Vamos lá, vamos ver. Não se assustem. Vai chegar um aluno com deficiência auditiva. Então precisamos providenciar o professor interlocutor. Mas, às vezes, esse não tem... converse com a família. Ele tem libras, ele tem uma linguagem familiar, existe alguma coisa. Como é que é ele? O deficiente intelectual está chegando.
Esse aluno, muitos deles gostam muito, os Down principalmente, eles gostam muito do abraço. E nesse momento de pandemia, nós sabemos muito a importância de que aqueles alunos que irão, que realmente o tempo todo tem que estar lembrando a eles que não pode abraçar, que tem que usar o álcool gel, que a máscara tem que estar no rosto. Para eles, o tempo todo estar informando isso para eles, né? Aí o aluno que tem deficiência visual, que ele quer cego, o que é cego, como é que é? Nossa, mas a escola, minha escola tem escada. Não se preocupe, o cego sobe escada. Podem ficar tranquilos. Vou dizer isso para vocês, porque é essa brincadeira, que há muitos anos atrás, ia numa cidade aqui do interior de São Paulo, o professor era da universidade, um professor cego, foi meu professor, e ia receber Dona Dorina Noel. Muitos de vocês devem saber, quem não conhece, vá buscar a biografia dessa professora, que é fantástica. Eu me espelho nela. É nela que é o meu norte, porque realmente é incrível, essa mulher foi incrível. E aí, eles iam para uma pizzaria e era no andar de cima, e era de escada. Aí veio o dono da pizzaria para o professor, nossa, como é que vai ser? Ele falou, meu filho, não se preocupe, ela vai trazer a vassourinha dela, e ela engata primeiro e sobe em cima da vassoura e sobe. Aí deu risada. Aí o professor, mas eu não venho comer pizza direto aqui com a minha mulher, eu não sou cego. Ai, professor, é que a gente esquece que você é cego então, mas eu sou e ela também. Então não se preocupe que a gente sobe escada. Isso acontece muito, gente. Não se preocupe, as pessoas ficam tão preocupadas em atender da melhor forma, e aí muitas vezes tem esse excesso de zelo. É conhecer a escola, é levar esse aluno para conhecer como é que é. Se vocês têm um professor de sala de recurso, ok. Se não tem, peguem lá, vão fazer um trabalho, vão conhecer a escola, vão mostrar onde é o refeitório, vão trabalhar com esse aluno. E sempre perguntando como é que eu posso lhe ajudar, como é que eu posso atender. Vocês em sala de aula, professora, a gente não pode ter o medo de perguntar para o aluno, olha, como eu posso te ajudar nesse quesito que eu quero ensinar, ou nesse, o que eu vou estar passando para vocês? E aí, nós temos todo esse trabalho com os alunos, né? Todo esse movimento dos alunos. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter na sala de aula, mesmo no fundamental, sempre vai ter um aluno. Posso levar ele no banheiro? Ele vai querer ir no banheiro? Ele já sabe ir no banheiro, mas vai ter aquele aluno. Posso levar ele? Posso ir com ele no banheiro? Levá-lo? Até no início até pode, para não ficar achando, né, que é tudo ruim. Mas vocês vão colocar, não, ele pode andar sozinho, quando é cego, quando tem baixa visão, olha, ele enxerga um pouquinho, ele enxerga torto. Que nem eu sou vesga, eu enxergo do canto do olho esquerdo, né? A minha deficiência é por conta de um acidente de carro, que eu tinha 19 anos. Então, a visão direita eu perdi, eu uso prótese. A visão esquerda eu só tenho visão periférica. Então é muito engraçado. Eu estou conversando com as pessoas, aí as pessoas, eu pelo canto esquerdo eu enxergo. Aí as pessoas vão virando, porque vão querer ficar na minha parte central. E aí eu vou virando também. Eu falo, vamos ficar brincando de roda-roda? Então, é isso, porque às vezes a gente enxerga uns pela periferia, outros têm visão central. Isso é importante que vocês perguntem. A gente tinha combinado de deixar, mas se tiver, Sandra, Renata, perguntas, se vocês quiserem algumas colocações, seria interessante, porque quando eu estou a palestra ao vivo e a cores, é uma delícia, eu vou brincando com a plateia, porque eu quero saber se está todo mundo dormindo, se não estão dormindo. Ouvir você. Eu quero saber, os professores, se já estão aí fazendo... Estão elogiando. Se tem professor já fazendo voodoo para mim, ok. Tá muito bom, Tânia. Algumas perguntas, a gente ficou quietinho mesmo, saboreando aí a experiência que você está dividindo conosco, que
Nada mais. Mas se tiver alguma pergunta, pode ir passando, Sandra e Renata. Sim, olha, eu já vou fazer a primeira então, tá bom? Pode passar. É um comentário na sequência de uma pergunta da professora Adriana Correia. Tânia. Ok. Ela fala o seguinte: concordo plenamente com a fala dela. Sou intérprete de Libras e só quem tem uma relação direta com eles sabe a dificuldade que é a adaptação aluno-professor. A confiança tem que ser trabalhada, conquistada. Deveria haver uma recondução aos profissionais que possuem esta confiança. Aí ela pergunta, Tânia, qual a sua opinião em relação a essa recondução, ou a essa possibilidade de reconduzir o profissional que já tem essa confiança no trabalho com o deficiente? Eu sei até do que ela está dizendo, é porque, infelizmente, a gente tem aí a questão de atribuição, de tudo isso. E aquela confiança que aquele aluno já tem naquele professor, principalmente no professor interlocutor, porque a gente sabe que acaba tendo, junto com o professor interlocutor, uma relação afetiva também, de, às vezes, até eles se entenderem pelo olhar. Eu vivi porque no início, não tinha professor interlocutor, então eu sou da época do professor que era o ensino de sinais, né? O professor o aluno fazia gestos, sinais. Então, eu sou desse período, e onde muitos alunos tinham essa questão da leitura labial, mas tinham já a linguagem de sinais. E eu vou te contar uma coisa, para você e para todos. No último, na época, nós tivemos um ano, oitava série. Anteriormente, a gente tinha um dirigente que, como a escola, 10% dos alunos eram com deficiência visual, auditiva, intelectual, e a gente, nessa época, no final, final de 90, a gente estava começando já a fazer um trabalho de inserir alunos com deficiência intelectual, que eu digo, na época eram chamados de deficiência mental, dentro da sala. E esse ano entrou um dirigente, ele não quis saber, não quis dividir a sala. E a sala ficou com 7 surdos, um cego e os 32 ditos normais. A escola como um todo, como tinha muitos alunos surdos, a escola, os alunos entendiam muito a linguagem de sinais. Então, hoje que se fala dessa escola bilíngue, de tudo isso, eu vivi isso no início da minha carreira, na década de 80, 90. Que não se chamava, não tinha esse nome, mas a escola, a hora do recreio era uma divertidíssimo. A gente sabia quando passava que eles deviam estar tirando o sarro da gente, brincando. E aí, quem não sabia quem era surdo e quem não era. Né? E de ter que fazer, nessa sala, fazer provas, de vários tipos de provas. Os professores tinham que fazer 6, 7 tipos de prova. Por quê? Todos colavam em linguagem de sinais. Né? Era um cutucar o outro, tal, então tinha que fazer provas separadas. Hoje, o professor interlocutor foi uma luta para a gente conseguir. Foi uma época, na época ainda, lá no CAP, uma professora que começou com todo esse trabalho, onde começaram com os cursos e tudo isso. E a gente ainda tem lutado muito para que se haja concurso para esses professores, que tenha todo esse trabalho. Isso tudo requer toda uma legislação, mas você pode ter certeza que estamos trabalhando. Mas essa recondução, eu sei, mas infelizmente tem essa questão da atribuição. E aí já é uma questão jurídica, né, que outros podem entrar com algum recurso e tudo. Mas quem sabe um dia a gente consegue resolver isso de outra forma. A gente está lutando, e é importante que vocês, professores interlocutores, também lutem, se expressem, encaminhem suas reivindicações, tal,
para que chegue até o CAP, para que a gente também possa ir estudando. Mas vocês podem ter certeza que isso está sendo trabalhado. Está sendo visto também pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem um trabalho conjunto. É que nesse momento da pandemia parou-se tudo, o que estava caminhando, e aí a gente tentar entender como é que a gente lida desse momento. Tá, professora? Mas você pode ter certeza que estamos trabalhando. Mais questões? Sim, Tânia. Primeiro, o Edson Francisco, ele disse assim: nesse calor, com tudo que você tem para compartilhar, é impossível dormir. Muito obrigado por doar seu tempo. E a Mariana, ela perguntou: qual a sua opinião sobre a nova resolução? O novo decreto. Tânia, antes de você responder, só gostaria de te orientar um pouquinho sobre a câmera, tá bom? Ok. Assim? Ela está virada para o lado. Assim? Vira Aqui? ela para a sua esquerda. Ela deitou. Isso, ela deitou, exatamente. Então, agora, eu não estou com sono, mas a câmera tá. Isso, agora só abaixa um pouquinho, bem pouquinho. Assim? Aí, isso. Ok. Mais um pouquinho, Tânia. Aí, perfeito. Deu. Ok. Obrigada. Obrigada, Vivi. Fala, Sandra. Não, você pode estar respondendo, Tânia. Tá. A Sandra vai entrar depois da sua resposta, tá bom? Tá. O decreto está tendo muita discussão, tem muita gente contra e muita gente a favor. Como tudo, né? A gente ouve, muitos eu estou escutando que não houve uma consulta pública. Houve sim, tá? Tiveram em São Paulo, mas isso começou já bem antes, anterior a esse governo. Então, todo o trabalho começou ainda no governo anterior, do Temer ainda. Então, teve audiências em todos os estados, teve audiência lá no MEC, foram convidadas inúmeras, foram entidades, foram universidades, foi todo um trabalho, foi feito. Nesse momento ainda, eu tenho, assim, como pessoa com deficiência, eu já vi muitos trabalhos muito bem feitos. O Instituto Benjamin Constant é um trabalho muito bem feito e tudo. A gente precisa estudar São Paulo ainda, porque isso não é determinismo. Então, São Paulo pode continuar a trabalhar na vertente que ele vem trabalhando, porque o que o MEC faz é diretrizes e não ordenamento. Então, você não é obrigada a seguir. Então, São Paulo pode caminhar na direção que vem caminhando. Eu estou de férias, então a política saiu agora, enquanto eu estava de férias. Na época, eu venho acompanhando a política, porque, como a Sandra falou, eu faço parte da comissão, hoje a Comissão Brasileira do Braille. Então, eu fui a Brasília várias vezes, né? Na época do Soroban também. Então, nós estávamos discutindo isso. Agora, o ano passado, em dezembro, nós tivemos. No começo do ano, agora, nós estivemos no Rio, no encontro dos CAPs, né, da área da deficiência visual, porque no resto do Brasil ainda existe o CAP só da área da deficiência visual. Então, nós tivemos, foi comentado sobre que a política estava para sair. Então, como agora, quando ela saiu, eu estou de férias, ainda eu não vi, acho que ainda não se debruçaram ainda para esse estudo. Então, eu acho que é um momento, a gente tem prós e contras. Eu não gostaria de dar a minha opinião aqui, porque a gente está numa atividade pública. Se eu tivesse numa atividade privada, eu poderia dar. Numa atividade pública, o que está posto lá atende, pelo que eu li, atende a vários níveis, né? Tanto para alunos, continua a sala de recursos lá, continua esse atendimento educacional especializado, continua falando,
E aí eles falam em classe, que a gente ainda tem em São Paulo a classe rígida, algumas... Por que nós temos em São Paulo só uma explicação da sala rígida? Porque a gente tem, em alguns lugares, alunos com muitos comprometimentos, com muitas deficiências associadas. A gente tem alunos com 4, 5 deficiências associadas. Então, é muito complicado. É fala, é físico, é intelectual, e às vezes com alguma doença também, e que não se beneficiariam no primeiro momento do ensino regular, mas sim da escola. E aí estão nessas salas, que a gente chama de sala rígida, se beneficiando desse trabalho. Ainda a gente vai ter muita discussão a respeito do decreto, vai haver assim como houve na época da Declaração de Salamanca, quem estava na educação especial nessa época, com a Declaração de Salamanca, aí veio que ia acabar os professores especializados, que não ia ter mais sala de recursos, que não ia ter... Gente, não acabou nada, tá tudo, muito pelo contrário. O professor da sala de recursos, agora eu vou engatar nesse sentido, dizendo a vocês a importância do professor da sala de recursos. Esse professor, ele é aquele que dá o suporte para o aluno, para a família e para a escola. Então, a minha experiência, então eu tinha trabalho com os meus alunos na sala de recursos, e aí só para vocês verem como eu sou uma pessoa muito boa, minha aluna me deu um apelido que eu era professora enxaqueca. Então, vocês imaginem o quão bonzinha, o quão boazinha eu sou, né? Um anjo. E também já deixei um aluno na porta, até que ele pedisse licença para entrar na minha sala, porque minha sala não era curral para entrar. E aí, a mãe entrou, porque minha sala sempre foi aberta. O que eu sou, estou conversando com vocês hoje aqui, é a Tânia em sala de aula, a Tânia com os colegas, é a Tânia. Né? E aí minha sala sempre teve a porta aberta. Mesmo às vezes com frio eu fechava, porque eu ficava num lugar que tinha muita corrente, mas do contrário, entrava, e sempre tive mães, porque eu tive alunos que vinham de outros municípios, que vinham de muito longe, e às vezes elas ficavam ali me ajudando, porque eu botava as mães também para trabalhar, né? Elas ficavam transcrevendo, às vezes adaptando, fazendo alguma coisa. Mas não tinha dúvida, a hora que elas entravam na minha sala, elas eram ali dentro, eles eram meus alunos, elas eram minhas ajudantes. A relação mãe e filha acabava na porta. E aí a mãe entrou e o aluno ficou. Aí ele ficou 40 minutos. Enquanto ele não pediu licença, ele não entrou. E hoje é muito engraçado. Hoje ele já tem 18 anos, tal. O dos mais novos, que eu já tenho um aluno casado, eu já sou avó, né? Então, aí tem esse aluno, ele brinca com a mãe quando acontece alguma coisa com a irmã lá, que é mais velha, e fala, mãe, pena que a Camila não estudou com a Tânia, porque senão ela tinha virado gente. Então, mas, por que eu digo isso, meus colegas? Porque o deficiente, nós, como pessoa com deficiência, eu tenho direitos e deveres, na mesma proporção. Os mesmos direitos que os meus colegas têm na escola são os meus. Os mesmos deveres que eles têm, igualmente, são os meus. A possibilidade, hoje, a lei de cota, eu sou anterior à lei de cota, né? Eu sou anterior à lei de cota, então eu não entrei pela lei de cota. Mas é só isso. O aluno com deficiência dentro da sala, se ele não entregar trabalho e a professora colocar lá, lembra dos pontos negativos ou qualquer coisa, ele tem tanta obrigação quanto qualquer outro aluno. E eu sempre disse isso. Lembrando que a escola é um preparo para o mundo lá fora. Porque a escola que prepara, ele tem horário. Quando ele for trabalhar, ele não vai ter horário para chegar, horário para sair, horário de almoço, a não ser aqueles que são autônomos, aqueles que são, mesmo os que são donos de empresa, essas coisas, eles também têm seus horários. Então, as regras são para todos.
Então, é importante isso. E o professor da sala de recurso, ele tem uma importância muito grande nisso, de colocar para os professores do ensino comum que esse aluno, ele tem que cumprir os mesmos direitos e deveres. Assim como o professor tem lá, vai adaptar o material, o professor a professora da sala de recurso pode orientar, mas quem adapta é o professor do regular. Então, ele vai dar uma atividade com 1.000 toneladas. Para aquele aluno com deficiência intelectual, às vezes o autismo, é 1. Coloca 1, e ele vai conseguir, trabalhando muito com o concreto. Eu volto no concreto. Gente, trabalhar com material dourado, alguns aí já dizem que não é muito legal. Meus cursos, quem já fez, eu tenho alguns de vocês aí, que eu sei que fizeram cursos de soroban comigo, e a gente trabalha com material, com cozinheiro, material dourado. Isso é fantástico, o aluno pega. É muito bom essa questão do concreto. Então, para o aluno com deficiência, ele tem que ter, é onde ele se sente seguro. Quando o professor percebe, ele faz parte, porque ele sente, quando ele faz parte da sala, quando ele tem os mesmos direitos e deveres dos outros colegas. É importantíssimo isso. E o professor, o meu colega de sala de recursos, é isso, é lembrando o tempo todo. Porque às vezes você pega, principalmente professor do ciclo 1, você pega um professor do ciclo 1 e, ai, mas ele é tão bonitinho, ai, coitadinho, ai, não. Aí você fala, pode parar. Pode parar. Eu tive uma aluna que ela, na época ainda era 4º ano, né? Ela começou a fazer hemodiálise, do 3º para o 4º. Aí a professora ficava, ai, Tânia, eu falei, minha filha, ela dá nó em pingo d'água. Se você der chance, ela vai te dar um nó. Então, isso é importante que o aluno saiba disso. Que ele tem que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, o professor da sala de recursos, é importante isso. É importante que ele prepare esse aluno para o regular. Ok? Tânia? Opa! Nós estamos aqui ouvindo a sua fala e refletindo sobre tudo e trazendo para a nossa realidade, trazendo para toda aquela ação que temos em sala de aula, né? Mas eu peço licença, porque nós temos uma professora coordenadora que gostaria de fazer uma contribuição na live. A gente Opa, que delícia! De abrir um espaço para que ela mesma fizesse um depoimento. Pode ser, Tânia? Meu Deus, isso é uma alegria para mim. Então tá, é a professora Johanna Santos de Oliveira, da Escola Estadual Vitório Fornazaro. Ela quer dividir conosco uma experiência. Assim como você está dividindo conosco a sua experiência, a sua vivência, ela tem também uma experiência para dividir e enriquecer esse momento. Pode ser? Maravilha. Maravilha. Sua câmera, o seu microfone, nós estamos aqui para te ouvir. Johanna, abre seu microfone, bonita. Ai, a tecnologia. Microfone, Johanna. Tá fechado. Fala para você que está Pronto, melhorou? Sim. Aí, bem-vinda. Agora sim. Então, gente, meu nome é Johanna, como a nossa palestrante já colocou, e assim, a minha contribuição, vamos colocar, eu estou acompanhando ele há 14 anos já, hoje ele está no ensino médio, na mesma escola. Eu sou professora dos anos iniciais, né, alfabetizadora, então, assim, há muito tempo eu só pegava alunos de 6º ano, 5º ano, aqueles alunos bem terríveis que não estavam alfabetizados. Aí, de repente, eu, quando vi de remoção da Norte 2 para cá,
eu decidi que eu ia somente alfabetizar, e ponto, mais nada. Eu ia, já que tinha que alfabetizar, então vamos começar desde os pequenininhos, né, para facilitar a nossa vida. Beleza. Então eu lá, bonitinha, primeiro dia de aula, entra aquela mãe, muito simpática, entrega as crianças e coloca as crianças, né, na salinha bonitinho. Ela chegou, colocou o filho, deu um beijo, falou, fica aí quietinho, tá, meu amor? Mamãe volta às 11h30 para te pegar, tá? E foi embora. Tudo bem. Você ri, né? Eu dentro da escola, tô tranquila lá, apresentando, fazendo apresentação com as crianças, como toda PEB1 faz bonitinho. Havia preparado uma linda história com cartazes para poder mostrar para as crianças, e até, no entanto, ninguém sabia de nada. É tudo normal, aí eu comecei, gente, agora é a hora da história. Tá aí ele quietinho lá no canto dele. Eu percebi que tinha alguma coisa de estranho, porque nenhuma criança fica quieta no canto, parada, imóvel, quietinha. Nem piscava, nem nada. E eu lá quieta, né? Aí, de repente, comecei a ler a história, aí passou os professores se apresentando para os alunos. Aí passou o professor Cido, que é professor de Educação Física da nossa rede, muito conhecido e querido por sinal. Ele me chamou, Johanna, vem aqui um pouquinho, me chamou na porta, né, lá de fora, e falou assim, olha, esse menino é o Adrian, é meu sobrinho, ele é cego. Eu falei, oi? Como assim? Pensa nos meus olhos arregalados. Oi? Ele é cego. Como assim, Cido? Ah, ele teve um problema, depois eu te conto. A mãe dele, assim, não sei, coisa e tal, mas assim, olha, o menino é show de bola, né? Não, pé de breque. Passou a mão na cabeça dele, chamou de pé de breque e voltou. Naquele momento, eu juro pra você, até hoje eu me emociono. Me deu um desespero tão grande, mas tão grande, porque assim, aquela criança não enxergava. Ela não via nada, o que eu estava explicando, mostrando aquelas lâminas tão lindas que eu tinha feito. Então, assim, aquilo me deixou muito ruim. Terminou a aula, a mãe dele veio buscar, eu vou embora, e me emociona porque, assim, foi muito divertido. Assim, aí, daquele dia em diante, eu cheguei em casa e falei, olha, eu preciso aprender para não deixar ele para trás, porque ele era uma gracinha, tão fofo, tão bonitinho. E foi. Eu fui buscar no CAPES, lá do Brooklyn, todo o material, toda a instrução, toda a informação de como trabalhar. Fiz curso no CAPES para poder aprender a conhecer essa criatura direitinho. Voltei para a escola, apliquei, ia todo mês buscar o material dele lá, que tem uma impressora barulhenta dos infernos, né? Aquela impressora tinha, né? Fazia um barulho, aquela impressora dentro de um estúdio lá, imprimindo tudo bonitinho. Aí veio uma verba do federal para educação especial, e eu pedi, a primeira coisa foi que comprasse uma máquina Braille, que comprasse um computador com DOS-Vox e tudo mais. Que comprasse reglete, soroban, que comprasse tudo. Eu aprendi tudo para poder alfabetizar. Eu digo para você, e para vocês que estão assistindo, ele se alfabetizou primeiro do que todos. Esse menino é o melhor aluno que nós temos nessa escola hoje, o Adrian. Ele é excelente no ensino médio. Pensa numa criança inteligente. E assim, ele não era diferente de nenhum dos outros. Na sala ele contribuía com todo mundo. Eu tive que fazer o que você estava falando, que uma pessoa fazia, o contorno dos mapas, com aquela cola glitter, fazendo o contorno tudo bonitinho, em todos os mapamundi, o mapa de geografia, o mapa dos oceanos, todos os mapas. Meu sábado, domingo, era só para fazer material para ele. Aí tem tinha uma ferramenta do meu marido, que tinha uma ponta bem fininha, mas não chegava a furar. Enquanto não chegava o material dele, eu fui furando todas as lições, eu fui furando uma por uma, e fazendo aqueles desenhos, tudo para ele sentir. Aí, quando nós começamos a metamorfose, eu pegava os bichinhos, secava os bichinhos mortos, para ele poder sentir, para ele poder tocar, para ele sentir aquele casulo. E foi assim, a gente alfabetizei ele. Ele foi o primeiro, quando foi em março, abril, em maio, já estava alfabetizado, primeiro que os outros. E ele foi ajudando a alfabetizar os outros também. Então, assim, é muito gostoso e gratificante lembrar disso. E ele não tem, assim, essa questão de, ai, coitadinho, ai, deixa ele é muito do esperto, porque logo que ele foi, eu fiquei com ele, acompanhei ele no primeiro e no segundo. Aí eu passei para a coordenação, mas eu fiquei de olho nele ainda. E, assim, é muito engraçado, porque, assim, ele era muito desperto. Na hora de pegar nas pessoas, né, ele ia direto nos seios. Era muito divertido. Ele ia direto, a distância dele ia direto no seio. Mas ele ia por safadeza mesmo. Então, assim, ele é normal a todos. Aí, um belo dia,
A professora de arte entrou na sala e os olhos do menino caíram, porque eram 2 próteses. E aquele olho caiu. E o que acontece? A mãe dele já tinha me ensinado, você ri, né? A mãe dele já tinha me ensinado que era só pegar aquelas 2 próteses de vidro, lavar com bastante sabão e colocar. Meu Deus do céu, fiz todo o processo. E para colocar aquilo dentro daquele buraco vermelho, que desespero! Mas mesmo assim, eu não desisti, eu consegui. A professora quase desmaiou de arte do outro lado, e eu com aqueles 2 olhinhos na mão, eu com os 2 olhinhos na mão, segurando aqueles 2 bolinhos de vidro, e acabou. Coloquei o olho e bola pra frente. As bolas com guiso, todo o material, a máquina Braille dele chegou. Ele fazia as lições perfeitamente, como todos, sabe assim? Fazendo tudo bonitinho, e os outros aprenderam no Braille também, mas foi um ano maravilhoso, foram 2 anos maravilhosos. Enquanto ele estava comigo, que eu já entreguei ele alfabetizado, então assim, não teve problema nenhum. Só não deu ainda para usar a impressora Braille na escola, porque depois que vai para o Fundo 2, né, todo mundo sabe, é diferente, é difícil. E assim, ninguém teve tempo para aprender a usar a máquina Braille. A máquina não, digo, a impressora, né, com ele. Mas o computador eu arrumei, a impressora. O computador eu arrumei um computador, ele sabia ligar o notebook dele tranquilo. Eu peguei um dos velhos aqui em casa, esses que eram resistíveis, caíam no chão, mas não quebravam, porque eu sei que ele ia derrubar. A sala, nós tínhamos o hábito de manter sempre as carteiras do mesmo jeito, porque ele precisa da memorização. Ele precisa ter saber que aquele espaço, ele guardava a máquina dele, ele pegava de manhã a chave, abria o cadeado, tirava os materiais dele, levava na mesa dele, ele é totalmente independente. A única coisa que eu não consegui fazer o Adrian a usar foi aquela bendita bengala. Ele não usa a bengala até hoje. O menino teimoso, mas o restante, ele faz qualquer atividade, qualquer coisa, gente. É isso que eu queria falar com você. E perguntar para você sobre o Tratado de Marrakech. Se você poderia dar uma explanação rapidinha para a gente. Pronto. Desculpa se eu acabei derretida chorando aí, é porque eu sou emotiva. Sumiu. Opa! Sumiu. Tá, faz a pergunta de novo, Johanna. Tá, eu queria saber se ela pode falar um pouquinho sobre o Tratado de Marrakech para a gente. Ele é de 17 de junho de 2013. O Tratado de Marrakech. E agora você me apertou sem me abraçar, né, meu bem? Oh, desculpa. A questão dos livros, tudo. Isso, do acesso, né? A facilidade do acesso às obras a facilidade publicadas. Do acesso, isso. Tá, eu vou fazer uma coisa assim, só en passant, que as pessoas depois vão buscar e vão ler. Johanna, eu queria agradecer muito. O Adrien eu conheço porque anterior era a Fabiana, que era a PCNP. Quando eu tive aí em Carapicuíba, para trabalhar, para falar com os professores, eu já sabia do Adrien realmente, e de todo o trabalho. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo isso, por esse seu depoimento, que assim, a gente precisa dar a chance de aprender. Exato. Dar a chance, quando a gente se dá a chance de aprender, a gente aprende mais do que ensina. Né? Então, parabéns, e enquanto pessoa com deficiência, acho realmente que você fez um ótimo trabalho. Obrigada. Enquanto técnica do CAP, agradeço, porque é mais um que vai para a universidade. Com certeza ele vai. Bom, tem a nossa professora, a Joyce Lilian Machado, ela quer fazer uma contribuição, ela disse que tem um testemunho e quer contribuir conosco. Joyce. Poxa, legal. Pode abrir a câmera, o microfone e falar. Boa tarde, eu sou a PC da Escola Marise. Esse é meu 2º ano nessa função, mas anteriormente eu sempre trabalhei como professor, né? E diante do que eu tenho que falar, eu tive várias, graças a Deus, oportunidades de trabalhar com crianças com diversas dificuldades, deficiências. Porém, eu nunca tive a oportunidade, a chance de trabalhar com um deficiente visual. Rendo parabéns a Johanna e
Até achei interessante a hora que ela começou a falar, ai, que bonitinho, ai, que, não sei, que engraçadinho, né? Que foi até o termo que a Tânia havia dito que quando a gente fosse apresentá-los, não está utilizando, né? Mas não tem como não usar mimos assim para as crianças, né? Mas, assim, foi interessante, nessa época foi até na rede pública municipal, a gente tinha vários cursos a respeito de inclusão. E uma coisa sempre ficou marcada, que de fato todos têm que ser tratados igualmente, para que eles possam de fato se sentir pertencente ao local. E eu ouvi, não vou me recordar agora o nome, foi até uma médica, que ela disse assim, que nós, professores, às vezes nós não íamos ter o prazer de ver o deslanchar das crianças, né? Que geralmente quem veria seriam os professores mais à frente, né? Que vão poder dar todo esse testemunho. E que a gente tinha que se atentar, como a Tânia disse no começo, às vezes você vai trabalhar uma coisa, ter um material para trabalhar com uma criança que tem uma certa dificuldade, e a gente acaba ajudando outras crianças com outras dificuldades, e isso é fato. Por quê? Uma das que eu quero relatar, que eu achei que foi a mais interessante, era uma criança que ele era na época falava maternal 2, que já ia para o pré, um ano antes do nível 1, né? E ele tinha o quê? Uns 3 anos. E era interessante que eu conversava, eu sempre eu chegava, eu contava histórias, eu tinha vários cantinhos na sala, com lápis para eles poderem pegar, para pintar, mexer com massa, enfim. E até falaram que eu era doida de deixar essas coisas assim expostas, que eles podiam se furar, etc. Eu até falei, mas o que adianta a gente fazer curso e aprender e depois não poder praticar? Então, nesse tempo aí, eu era meio chatinha, eu não estava nem aí. Eu continuei fazendo os meus cantos para as minhas crianças e deu certo, que eles vão acabando se acostumando, né? Nós temos que persistir. E aí, eu lembro que eu falava as cores, eu brincava, a gente cantava as músicas, e essa criança, na sala, ele não me dava retorno, né? E toda vez que eu falava com ele, que eu perguntava, ele me respondia que era o nome dele. Aí eu mostrava um carrinho, aí eu perguntava, o que é isso? Não sei o quê, que cor que é, não sei o quê, quantas rodinhas, essas coisas todas. E ele sempre falava o nome dele. E ele pedia para pegar. Eu deixava ele manusear. E até foi interessante que, assim, eu comecei a observar. Então, eu sempre fiz atividades com as crianças e eles levavam para casa a atividade que eles faziam, né? E eu sempre falava que eu queria conversar com os pais dessa criança, que eu queria conversar. Aí um dia eu fui e escrevi na folhinha deles, na atividade, que eu queria falar com o pai, seria possível comparecer. Né? Eu sei que eu estava errada e que eu ia ser chamada a atenção, mas eu já estava cansada de querer falar com o pai e o pai não comparecia. Aí falavam que o pai não podia ir e tal, não sei o quê. E aí, quando o pai leu, o pai foi de manhã, resumi na ópera. Aí, lógico que eu fui chamada a atenção, porque eu escrevi na folha da criança, mas que agora o pai viria à tarde. E resumindo a ópera, o pai falou assim para mim, nossa, professora, mas em casa ele canta todas as musiquinhas que a senhora canta, ele fala dos carrinhos, enfim, o pai relatou tudo que eu estava em sala de aula. Aí eu falei assim, nossa, lembrei o que a médica falou, que bom, eu não tenho esse retorno, mas estou sabendo que ele tem, mas eu preciso que vocês levem ele ao médico, né, nos especialistas, porque eu acho que ele está com alguma dificuldade de me ouvir ou enxergar, não sei, porque eu não sabia mesmo o que era que a criança tinha, de verdade, que isso faz uns 10 anos. E aí o pai levou a criança, né, e descobriu. Ele não ouvia, ele parecia que ele estava dentro do mar. Então, assim, ele só replicava o quê? O nome dele, que era quando a gente ouvia, então se eu falasse que cor é esse carrinho, ele falava o nome.
Aí ele teve que fazer até uma cirurgia, colocar dreno, e foi uma criança que a partir daí deslanchou. Então, esse nosso olhar atento, quando a gente está dentro da sala de aula, às vezes a criança, ela aparentemente dita normal, é como a Tânia falou, uma atividade diferenciada vai ver e vai ajudar aquela criança, né? E foi assim que a gente conseguiu descobrir que a criança, ela era deficiente auditivo, e de fato ela, embora fez a drenagem, tudo, ele teve que usar futuramente aparelho. Eu não ouvi mais, mas eu sempre tive interesse em estar perguntando para os professores que continuavam lá na escola, né? E foi todo, como você disse, um trabalho tudo manual, tudo concreto para que ele pegasse. E aí então eu comecei a ter orientação do especialista que acompanhava ele, e ela dizia para mim: Joyce, converse com ele sempre de frente. Tudo que você tiver que falar com ele, você chama e fale. Quando você chamar e ele ficar de costa, você toque nele para que ele vire, para que ele aprenda a ler os seus lábios. E só que logo depois ele entrou em cirurgia e ele não tive mais esse contato com ele, a não ser sabendo o que aconteceu com ele depois, né? Mas é isso aí que eu gostaria de estar... Um dos que eu gostaria de estar falando, que eu achei super interessante, porque há 10 anos atrás, ou até hoje, nós ainda não nos sentimos capacitadas para isso. Mas um olharzinho atento, diferenciado, a gente pode conseguir perceber outras sensações, outras coisas com as nossas crianças. É isso aí, gente. Obrigada. Olha, é tão importante... Tem mais alguma coisa para... Da Johanna, que é... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Então, é assim, o quanto é importante... Existem 2 médicos, um é falecido, professor Hilton Rocha, que era de Minas. Então, o diretor, o professor lá de médico, deu o Instituto Hilton Rocha. Tanto ele quanto o professor Newton Cara José, que é daqui de São Paulo, do Hospital das Clínicas, e o Dr. Newton também, os 2 oftalmologistas, os 2 sempre disseram: professor só não dá receita de óculos, mas quem percebe as dificuldades é o professor. O professor que está atento, está aí o depoimento da Joyce. Quer dizer, foi o olhar dela que fez com que o pai fosse buscar. Eu tenho são amigos meus. A diferença de uma filha para outra é de 1 ano, não chega a 1 ano e meio. A pequena, quando começou já a andar e tudo, e começou a falar um pouquinho, ela ia, e tudo dela, ela ia para o som, colocava alto, ia para não sei o que, colocava alto, tudo assim. E os pais, né, nossa, mas o que você tem? Não precisa ser tão alto, e já ia, brigava, baixava, aquela coisa. Na escola, um dia, os pais foram chamados. Aí a escola, para vocês verem o quanto, professor, você é importante na vida, não só dos alunos ditos normais aí, mas dos alunos que ou a deficiência não foi percebida ainda, ou tem a deficiência, vocês são muito, muito importantes. Aí chamaram, aí o que a escola fez? A escola pegou, chamou ela, ela estava brincando com uma moedinha no vidro. As crianças estavam colocando a mão no ouvido, porque tinha tanto barulho, e ela não achando nada. Aí chamaram, pegaram ela, levaram ela para uma sala, e começaram coisas simples, assim, né, de som atrás, mostrando, fazendo barulho atrás dela, tal, para ver se ela percebia. Quer dizer,
Uma coisa simples. Aí, o que acontece? Chamaram, ela foi, realmente, ela tinha uma perda de 80%. Como ela tinha uma irmã mais velha, a diferença, o estímulo dela foi a irmã mais velha. Mas isso acontece muito. Com criança com baixa visão, às vezes ele está na sala de aula, aí o aluno está lá, não está enxergando, não está conseguindo. Aí o professor está dizendo, mas é displicente, porque ele não sabe. É simples. Se você tem alguma desconfiança que o aluno, qualquer aluno, não precisa ser, qualquer aluno que tem alguma deficiência, pegue uma receita de bolo. Pegue um texto de tamanho normal dos livros normais. E esse mesmo texto, você amplia para um tamanho 24. E dá para o aluno. Pega um desenho e dá num tamanho normal que tem nos livros. E esse mesmo desenho se amplia. Se o aluno ler ou conseguir, só aproximando um pouco, conseguir ver o que é o desenho, conseguir ler, ele deve ter uma miopia, ou astigmatismo, alguma coisa assim. Se ele precisar aproximar mesmo o ampliado, aí já é melhor encaminhar para o oftalmologista, que aí pode ser alguma coisa mais complicada, ou uma alta miopia, alguma coisa. Então, esse olhar do professor na sala de aula, de achar, até mesmo aquele aluno, às vezes, que tem uma dificuldade de aprendizagem, ou, né, hoje tem, porque hoje tudo se rotulou, né, dislexia, às vezes não chega a ser isso. Então, professor, é o olhar. Eu sei que tem 30 e tantos, eu sei que o professor PEB 2 tem 500 alunos, né? Aí, quando ele dá ensino médio, então, que ele tem outros tantos, eu sei, professor, de tudo isso. Aí vocês vão dizer, Tânia, você tem lá. O que eu cansei muitas vezes de professores assim, com um pouco de conhecimento, que eles vinham e falaram assim, nossa, eu queria ganhar o que você ganha para trabalhar só com a meia dúzia de alunos. E eu, como muito gozadora, eu olhava e falei, então eu vou fazer o seguinte, eu dou conta da sua sala. Eu vou e dou conta. Agora eu quero saber se você dá conta da minha. E saber trabalhar com cada aluno na sua especificidade. Então, a gente tem que... Só terminando esse raciocínio. Sim. A gente tem que entender que a escola é um conjunto. O professor da sala de recursos tem uma função, o professor do regular é outro, o coordenador é outro, mas que junto é igual bolo. Bolo, se faltar o fermento, o bolo encrua. Se você colocar menos farinha, não fica legal. Se você colocar menos leite... Então, gente, a gente tem que perceber que tudo é um conjunto. Que a gente pode estar trabalhando harmonicamente. O professor, ele não pode abarcar tudo aquilo para ele. Tá lá. Se você tem dificuldade, converse com o seu coordenador. Chama o pessoal da diretoria. Mas não olhe para aquele aluno com deficiência ou com alguma dificuldade como um problema na sua vida. Olhe como um desafio. Porque você pode jogar ele para os altos, como ele pode fazer uma parada e não caminhar mais. Sandra, à disposição. Obrigada, Tânia. Eu peço desculpas por interromper o seu raciocínio. Não. Mas como nós combinamos, né, a gente ia dando as coordenadas aí para a gente conduzir a ação. Para quem está assistindo, eu peço desculpa, mas foi um combinado interno para que a gente possa dar conta de atender todos vocês dentro do horário previsto, né? Então, Tânia, o que eu gostaria de você agora, depois dessa explanação que enriqueceu aí completou, né, o depoimento que a professora Joyce fez, eu gostaria que você finalizasse com uma fala a sua participação, porque como agora já está faltando 13 minutos para as 16, a gente vai disponibilizar no chat o link do Google Form, o questionário da devolutiva desta ação. E aí a gente gostaria que os presentes
tivesse nos 10 últimos minutinhos, justamente para fazer essa contribuição para nós no Google Form, que Perfeitamente. no chat. E esse Google Form, como eu e a Renata planejamos, é um norteador para as futuras ações. Então, para nós, é de grande importância que tanto os profissionais da DE de Birigui, quanto os profissionais da DE de Carapicuíba façam a contribuição. Então, Tânia, você pode fazer esse encerramento para nós, por favor? Eu finalizo. Claro. Por favor. Pessoal, foi um prazer. Eu queria só reforçando, professor, você é a pessoa mais importante na vida do aluno. E, mais uma vez, do aluno com deficiência. Quando eu fiz parte da comissão do Soroban, nós elaboramos um material que está disponível no site do MEC, e vocês encontram. Chama-se A Construção dos Números e o Pré-Soroban. É um material que são jogos. A gente fez uma coletânea, jogos da Camille, jogos de roda, porque nós éramos representantes das 5 regiões. Então, tem jogos de roda, muito legal para trabalhar. E lá, os que tem com adaptação, a gente explica como é que trabalha, como é que faz a adaptação. E, pessoal, trabalhando com jogos é maravilhoso. Eu sei que muitos dos professores fazem isso, mas aí fala, mas com aluno com deficiência, como é que faz? Então, tem lá. Tem esse receituário. É uma receita mesmo, é um material, ele tem lá todo um trabalho, né, voltado, científico, comprovado e tal. E aí nós descrevemos os jogos. Eu queria agradecer enormemente a oportunidade de estar falando com vocês, de estar compartilhando esse momento e dizer que o importante é a gente sempre olhar para esse aluno como aluno, não esquecendo que ele tem os direitos, mas também tem os deveres, e que assim como todos nós, né, a chance está aí, nós temos que oportunizar. Agradecer às diretorias de ensino por esse convite, que foi maravilhoso. Eu ganhei mais do que vocês possam imaginar. O depoimento dessas 2 professoras, o quanto foi importante de tudo isso. E de tantos outros aí que estão nos ouvindo. Espero que nesses momentos que nós estivemos aqui, eu pude contribuir com essa experiência, com o trabalho, e mostrando o quanto que para cada aluno, você flexibilizar quando ele precisa, você entender, eu não sei fazer isso, diz que Sandra e diz que Renata. Tá aí, olha, elas estão aí para ajudá-las. O importante é que vocês se disponibilizem a fazer para esse aluno. Vocês vão ver, assim como a Joyce disse, talvez lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, vocês não tenham oportunidade. Mas, de repente, vocês vão ter oportunidade, como eu tive, de ver os meus ex-alunos com filhos, netos aí, com filhos, né? Hoje, meus netos, que eu brinco, uns aí montando cursos, fazendo na vida. Mas eles tiveram a oportunidade de um professor, não só da sala de recursos, mas o professor do ensino regular, que deu toda a oportunidade para que eles pudessem se desenvolver. Muito, 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 muito obrigada por essa oportunidade.